Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, terceira semana da Páscoa. O santo de hoje, olha, é Santo Expedito, né? Santo das causas impossíveis. Eu, falo bem a verdade, eu não sou muito devota de Santo Expedito, porque eu não gosto de ficar abusando da paciência do santo, né? Mas hoje é dia do Santo Expedito. E essa semana ainda vamos ter São Jorge, dia 23. Muito bem. Pitaco dessa segunda-feira. É breve. Também não vai ser nada daquelas viagens na história, entendeu? Os delírios da minha parte, né? Não tem isso. Tem a ver com vídeos do perfil lá no Instagram, Dom Henrique Soares. Tá? Esse é o perfil oficial, é mantido, se não me engano, por um seminarista que era muito próximo do Dom Henrique, tem o apoio da família do Dom Henrique Soares, tá? Eles estão lançando vídeos e um apelo. Você que tem um vídeo, participou de um retiro, tem foto, alguma coisa importante, palavras de Dom Henrique, existe o Instituto Dom Henrique Soares, é preciso mandar, você pode fazer a contribuição, mas entra lá no perfil de Dom Henrique Soares, do Instagram, para obter maiores informações, tá? Em um post tem lá o e-mail para onde você pode mandar um vídeo que às vezes você gravou de um retiro, alguma coisa assim. E tem um vídeo que acho que alguém gravou do celular mesmo, em que ele fala uma coisa muito importante, que é por que nós temos que divulgar o Senhor Jesus. Até eu coloquei no meu perfil lá no Instagram, lá nos stories, eu achei muito bonito. Que aquilo resume bem o objetivo também desse canal, né? O meu canal não tá assim querendo convencer você, não sou eu que vou salvar você das garras do capeta ou da sua maldade. Quem salva é Jesus. A questão é se você está aberto a aceitá-lo. Então, as palavras do Henrique, quando vivo, né? O objetivo do cristianismo, principalmente de nós católicos, não é encher a igreja de convertidos. Lógico que seria importante. Lógico que seria importante, né? Mas o objetivo, no viés, no olhar de Dom Henrique, sob a ação do Espírito, por isso que o pessoal chama ele de Santo Súbito. Sob a ação do Espírito Santo, ele explicou de uma forma que realmente eu não sei explicar, só ele para explicar, porque eu não saberia explicar. É falar desse Jesus que me toca, que tocou o Dom Henrique Soares, que toca você, toca o irmão que é apaixonado por Jesus, porque não cabe Jesus dentro de nós para nós mesmos, a gente precisa expô-lo, a gente precisa fazer alguma coisa para dizer que Jesus agiu na vida da gente e que nós precisamos pôr para fora, dar o testemunho. Se isso for uma forma de convencer os outros, de fazer a conversão, a aceitação, quem ganha é Jesus. Mas não é por mérito nosso, né? Então, eu também recomendo as últimas postagens desses vídeos, desse perfil. Tem também Dom Henrique Raiz, também, que é um outro perfil muito bacana, dedicado ao trabalho pastoral desse bispo tão querido, né? Que tinha uma parcela de fiéis fora do seu pastoreio diocesano, né? Dentro da sua fora da sua diocese, né? Então, e também indicar, né, o site, a plataforma de educação à distância, a plataforma EAD de Dom Henrique Soares, que é assim, é muito em conta, né? Barato, não é barato, eu acho barato. Eu tô no sul aqui, R$ 25 por mês não é caro. Né? A gente gasta R$ 25 comprando muita bobeira. Então, no lugar de comprar bobeira, estimule o fato de ser patrocinador, se não for aluno assíduo, né? Para manter ali a plataforma, mas também de vez em quando vá lá, ou todo dia vá lá ter aulas, que tem muita coisa boa. Tem muito mesmo, tá? Bastante. E eu vou ser bem franca em falar assim, são poucos os pregadores, padres e até bispos, nunca tinha visto em bispo, essa ação do Espírito Santo, né? A primeira vez que eu ouvi, na verdade, foi uma indicação do Padre Roger Luiz, né? Deus abençoe a vida do Padre Roger, lá da Canção Nova, né? Porque nesse meio tempo nesse pouco tempo que eu tive contato com todos os materiais, vídeos e pregações, e depois ele pegou Covid e morreu, que a Covid pegou ele, né?
eu pude perceber que na fala dele, naquilo que ele falava, que ele gravou, ainda me toca e deveria tocar as outras pessoas, porque não é ele falando. Ali tem o ressoar do Espírito Santo, ele foi atingido mesmo. E ele aceitou, foi um instrumento, né, da ação do Espírito Santo e se consumiu fazendo o que mais gostava, né? Até onde eu sei, a última missa que ele fez, ele já não estava bem. Depois não fez mais, porque no site do Dom Henrique Soares, no perfil do Instagram, era onde ele estava fazendo lives das missas virtuais. Porque ele faleceu em 18, se não me engano, 18 de agosto de 2020, né, em plena pandemia, certo? Então esse é o pitaco do dia, tá? A indicação do perfil, tá? A plataforma EAD, super indico. Você pode pesquisar no YouTube, tem um canal lá sendo mantido, tá? Aí é uma pessoa leiga, um rapaz que tomou como apostolado divulgar tudo que foi gravado de entrevista, de perguntas e tal, perguntas e respostas. Aí tem um canal do YouTube, mas aí é mantido por outra pessoa, também com o apoio da família, porque foi dividido, né? Mas o mais importante é que essas páginas, esses perfis oficiais, digamos assim, estão sendo mantidas por pessoas que tiveram contato com Dom Henrique, né, gente? Certo? Então você que está aí meio desanimado, você já está cansado de ouvir algumas pregações de alguns pregadores e tal, olha, se renove com a figura, a voz e as palavras de Dom Henrique, porque todo ele é a graça de Deus. Uma pena, né? Mas a gente tem que também lembrar que ele está na glória de Deus. Em breve vai ser um ano da Páscoa dele, né? Entende? Então, eu acho que o que me deixa, o que nos deveria, todos nós que sentimos a morte dele, mesmo sendo parentes, mesmo que Dom Henrique não seja próximo, e lamentamos o fato. É mais ou menos, acho que essa sensação que os discípulos tiveram quando Jesus fez sua ascensão aos céus, que ficaram olhando para o céu todo desanimado, e aí tem que vir 2 anjos para falar: não fica assim, galera. Ele vai voltar, um dia voltará, mas ele não deu a promessa do Espírito Santo? Entendeu? Então, não podemos nos fixar com um instrumento Dom Henrique Soares, mas a gente tem que agradecer que ainda existem registros, e cada registro é importante, porque cada palavra, cada frase, cada coisa que ele explicava, cada situação ali que ele estava tentando explicar, explicava da forma mais sucinta, e desculpa falar, de uma forma que ninguém mais consegue explicar, porque não é ele que está explicando. Ele está sob a ação do Espírito Santo. Então, você quer saber quem que é ele, você não conhece, você aportou nesse meu áudio, você não sabe, procure ele, procure todos os vídeos, qualquer coisa. Até a hora de fazer piadinha, ele fala a respeito de Jesus, né? Eu já falei a piada dele. Ele fez uma missa num retiro, acho que em Cascavel, de jovens. Aí ele terminou falando assim: esse negócio de propagar Jesus, né? Essa vida de padre é que nem uma pinga, é que nem uma cachaça. A gente chora, 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 mas é feliz, né? E os padres do lado estavam dando risada também. Ser padre também é difícil, né? Ser sacerdote é difícil. Aí vai, chora, chora, mas é feliz, né? Tem que, né? Tá, desculpa aí, Jesus, chamou o senhor de cachaça, né? A leitura da palavra com um vício, né? Mas é assim mesmo. Então, se você se sente tocado, aconteceu algum encontro pessoal com Jesus, você quer reforçar, é bom reforçar mesmo isso, porque essa euforia termina. A gente cai depois numa aridez mesmo, né? Parece que tem uma situação que Santa Teresa d'Ávila, porque eu não sou muito de Santa Teresa d'Ávila, nem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou mais de outros santos. Mas diz que Santa Teresa d'Ávila, toda vez que ela tinha um momento forte com Jesus, digamos assim, para você entender, diz que ela caía numa aridez, diz que dava um desânimo. Ela fica meio sem forças, assim, porque ela não sabia explicar.
Então, às vezes acontece que a gente entra numa aridez, numa coisa meio mecânica mesmo de lidar com as coisas de Jesus, e a gente precisa se estimular com outros escritos. Por isso que eu falo do Diário de Santa Faustina, eu recito aqui o da Santa Gertrude de Elfta, e assim vai, para dar uma estimulada tanto para mim quanto para vocês, para dizer que o Espírito Santo anima. Mas o que às vezes estraga é a gente mesmo, né? Como diria São Felipe Neri, né? Ai, Senhor Jesus, não deixa Felipe fazer as coisas por si só, que estraga tudo, né? É assim que ele rezava também, né? Então, esses momentos de aridez é normal, mas a gente quer permanecer no quê? Nessa euforia da cachaça do Espírito Santo. Parece que a gente bebeu, né? Aí a gente parece que tá no eterno cenáculo de Pentecostes lá, falando em línguas, tudo alegre. Pior que eu tive uma experiência assim uma vez, na Canção Nova em Curitiba. Eu tinha acabado de renunciar à seita mardita que eu tava e fui participar do encontro com os pregadores aqui, né? Enfim, não vou citar o nome do pregador porque ali foi a ação do Espírito Santo, senão eu faço propaganda do pregador, não tá legal. Aí foi engraçado, porque no dia eu voltei, parecendo que eu tinha comido um monte de pilha Duracell do coelhinho rosa, né? Aí eu fui contar minha experiência pra uma colega que também tinha renunciado a essa seita. E ela, olha, sem brincadeira, eu falando, a experiência que eu tinha passado ali na Canção Nova, num acampamento, né, que eles estavam promovendo de final de ano lá. Acho que foi em finais de 2015, ou começo de 2016, não lembro, sei que teve. Aí eu fui, eu contando no celular, de repente a moça sumiu da linha, e eu só ouvia assim, ela tava dormindo. Eu falei, acorda, fala comigo, você tá dormindo. E ela, sabe, tava roncandinho lá. Aí eu contando aqui as coisas que eu passei no acampamento, eu vou desligar. Pá, desliguei. 2 minutos depois ela me ligou, falou, mas escuta, você me desligou. Eu falei, você tava dormindo? Eu dormindo? Eu não tava dormindo. Não, você tava dormindo. Não, não tava. Tava assim, você tava... Você quer que eu explique que você tá até dando uma roncada? Eu não sei o que aconteceu, acho que ela repousou no espírito, porque ela estava falando comigo, ela não estava cansada. Mas foi uma coisa assim, eu naquela pilha, né? Nunca mais senti aquilo, graças a Deus, né? Porque também não é legal ficar sentindo, né? Mas por outro lado, toda vez que eu ouço as palavras do Henrique, é como se o fogo do Espírito Santo, aquele fogo interno motivador, desse sabe? Pá! Não é bombinha, é como se fosse o fogo mesmo, né? Alguém colocou carvão, colocou mais madeira, colocou mais coisinha para queimar ali, né? Certo? Tá bom? Então é o pitaco do dia, tá? Não vou falar nada de história hoje para não também cansar vocês, né? Que senão fica muito delírio aí esse meu canal, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oração a São José, porque estamos no ano extraordinário dele, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papai Emérito Bento XVI, para todas as vítimas da Covid-19, e esses dias eu falei um número errado, né? Acho que eu tava meio dispersa, gente. Eu tô meio estranha mesmo. Na verdade, eu sei porque que eu tava estranha. Desculpa, é uma questão orgânica, não vou entrar em detalhes, né? Mas eu errei. Na verdade, eu falei que ia chegarmos a 300 mil brasileiros falecidos. Não, a gente está chegando à meta nefasta de 400 mil brasileiros mortos pelo coronavírus. Estamos em 350, mais de 350 mil mortos. Triste. Praticamente uma cidade de porte médio do interior do Brasil morreu. Acabou-se. Com o prefeito, o vereador, tudo junto. Gente. Porque cidade pequena seria em torno de 15 mil. De médio porte já... Gente, praticamente 500 mil até o final do ano vai morrer de coronavírus nesse clima e nesse ritmo de vacinação que nós estamos tendo. Desculpa falar. Tá? Então vamos rezar para todos eles, né? E os parentes que ficaram sem seus entes queridos. Inclusive os parentes do Dom Henrique Soares que sentem a falta dele, né, gente? Se ele é querido assim, para nós que não somos praticamente nada da vida dele, né? Somos meros ouvintes, estudantes da palavra junto com ele. Imagine para a família, né? Eu aposto que ele era uma pessoa muito amorosa, assim, né? Sob a ação do Espírito Santo.
Porque dá para ver pelas fotos, inclusive, que ele ia pro povão. Não estou desmerecendo o trabalho de bispo nenhum, só estou falando do Dom Henrique Soares pelo que eu já vi. Ele ia lá no meio do povão, sentava lá no meio da sala para ver um joguinho de futebol de boa, entendeu? Então é uma pessoa muito assim família, muito pastoreio mesmo, de chegar assim, de moto. Aquela foto foi interessante. Segurando na CG sem capacete, com um chapeuzinho, né, de bispo. Vamos lá para fazer visita pastoral. A pessoa buscou de moto. Coisas do Henrique, né? Com a roupa de bispo na garupa da moto. Vamos então, vamos lá visitar a casa de alguém, né? Bem interessante. E fora que virou desenho animado, né, da arte piedosa. Oxe, tem que rezar muito para sair mais umas palavras do Henrique, né, gente? Oh, meu Deus. Muito bem. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, o Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos sagrados corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. A primeira leitura desta segunda-feira, dia 19 de abril, tá? De 2021. É a seguinte, lembrando o santo, né? Santo Expedito, eu já falei. É que eu não sou muito devota do Santo Expedito. Eu acho que tem muito abuso com relação à devoção ao Santo Expedito, né? A gente tem que ter mais, assim, ser mais realista, um pouco tradicional e respeitoso com relação aos santos. Eu acho que tem gente que abusa um pouco. Usa o santo para o seu bel prazer como uma serra, como um serrote, como uma chave de fenda, sabe? Não é assim. Quando a gente tem uma devoção a um santo, a gente precisa saber a biografia real dele, não pegar qualquer santo expedito, como vai acontecer com São Jorge. Não é qualquer São Jorge. Porque aqui no Brasil é qualquer São Jorge. Aí entra o lance de Ogum, o sincretismo religioso. Não é legal isso. Existe um motivo histórico, cultural, sociológico, antropológico para que isso acontecesse no Brasil. Tem mesmo, dá para entender. Quando chegar perto, se eu lembrar, eu vou tentar explicar um pouco num viés, não exatamente, até histórico mesmo, mas num viés um pouco antropológico, que era uma forma dos escravos exercerem sua fé pagã lá da África, porque eram proibidos de fazer isso, porque eles deveriam ser católicos aqui, em terras brasileiras, mas para manter suas tradições eles fizeram o sincretismo. Então pegou a imagem de Nossa Senhora, colocou Iemanjá, pegou a imagem de São Jorge e a data e colocou como Ogum, e foi assim. Tem outros santos aí, mas os mais importantes são esses, né? São Cosme e Damião, por exemplo, que aí eu não sei qual que é a entidade que eles colocaram, para fazer o quê? Debaixo dos panos. Então, cuidado com algumas consagrações de imagens de São Jorge, ou orações de São Jorge, que parece cantada, que é a tal do pontuado, né? Aquelas coisas meio estranhas de oração, é de terreiro reencarnacionista, para não falar o outro nome, né? Porque senão vai dizer que eu sou preconceituosa. Mas é. Então, oração a São José, oração a Cosme e Damião, oração a Nossa Senhora, tem que ser aprovada pela igreja. Mesma coisa o Santo Expedito. Tá? Ele é um caso também de sincretismo brasileiro religioso. Tem umas orações aí que, sei lá. Passe essa, como é que é? Passe essa corrente. Cara, já começa com o termo, corrente. Jesus não é o que liberta das amarras? Por que a gente vai se acorrentar mandando corrente e belo amigo e amiga que você é, né? Não fique passando essas coisas pelo zap, gente. Isso é a pior coisa, isso é simpatia, isso é coisa que não presta. Quando eu chegar também perto de Santo Antônio, eu tenho que estar lá quebrando essas falsas ideias
de simpatia, de esoterismo, de sincretismo, gente. Aí a gente se utiliza da imagem do santo, de uma devoção do santo, para os nossos interesses. Não é assim. É o inverso. Que o santo, esse santo do dia, o santo que a gente é devoto, nos sirva para nos reconverter, fazer uma conversão real, de arrependermos, né, dos nossos erros e pecados e termos a capacidade de um dia, quem sabe, morrer em nome de Jesus. Pode até ser no leito, não tem problema. No conforto do seu lar ou num hospital quentinho, mas que pelo menos sirva para no último momento do suspiro, respiro e sei lá o que lá, que a gente tenha consciência de que esse santo nos ajude para nos levar a Deus, para nos levar ao coração de Jesus. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. É bem assim, tá? Muito bem. Primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos 6, versículos de 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 118, versículos 23 a 30, com o refrão: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte, me atendestes, ensinai-me ao Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho de hoje, João 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, foi Lucas 24, versículos 35 a 48, em que de novo Jesus está chegando no meio do cenáculo, assim, não entrou por porta nenhuma. E aí os discípulos ficaram perplexos, porque estavam achando que era um fantasma. Só que Jesus falou: mas eu estou vivo, que a paz esteja com vocês, né? Certo? Muito bem. Terminando a liturgia da palavra e eu não tendo pitaco a respeito, vou chegar aqui para uma leitura do diário da Santa Gertrudes de Élfita, Mensagem da Misericórdia Divina. Eu vou começar pelo livro 1 mesmo, porque é melhor. Muito bem. Bem, eu vou ler aqui do livro 1, que foi escrito depois da morte da santa, tá? O capítulo 4, que é o terceiro testemunho, mas no parágrafo 3.
Então, são outras pessoas escrevendo depois que a santa morreu, tá? Tais e tão frequentes eram seus colóquios com o Senhor de Majestade, Senhor Jesus, né? Não conhecemos outro exemplo em nosso tempo, e, no entanto, isso a levava a se adentrar sempre mais na humildade. Assim, costumava dizer que todas as graças que, indigna e ingrata, recebia gratuitamente da superabundante bondade do Senhor, pareciam-lhe por causa de sua miséria como que escondidas sob o esterco quando as ocultava e delas desfrutava sozinha. Porém, se as comunicava a alguém, então lhe pareciam como pérola engastada em ouro. De fato, julgava todos mais dignos do que ela. Nesse sentido, achava que qualquer pessoa podia, por um só pensamento em razão da pureza e santidade da sua vida, tributar maior glória a Deus do que ela mesma, culpável de negligências e de vida indigna, poderia conseguir com todas as práticas exteriores. O único motivo que a obrigou a confidenciar a outra em certos dons recebidos de Deus foi o fato de se julgar tão completamente indigna das graças de Deus, que não podia de modo algum acreditar serem só para ela, mas sim para a salvação dos demais. Vou parar por aqui, tá? Isso é referência, engraçado que parece referência do que eu falei sobre Dom Henrique Soares, né? A gente dá testemunho de Jesus, quando eu falo a gente, eu acredito que você também, não só a mim e ele, nem chego aos pés de São Dom Henrique Soares, né? Ai, desculpa, já chamei ele de santo. Mas Deus queira que seja, em breve, né? Entre nós, né? Isso foi um lapso, mas um lapso do bem, né? Mas assim, a gente não consegue guardar Jesus. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Só que a questão é que nesse caminhar a gente pode desistir. Nós podemos desistir. Quantos irmãos nossos não desistiram, né? Então, não desistamos. Mesmo que a gente sofra, pereça e padeça, a gente precisa continuar sempre nele, tá bom? Gente, eu vou me despedindo por aqui, novamente dizendo que o livro que estou me utilizando é a Mensagem da Misericórdia Divina, de Santa Gertrudes de Élfita, e eu vou ficar falando assim de pouquinho em pouquinho mesmo, porque não adianta, né? Às vezes eu faço a propaganda do livro, você fica assim meio ressabiada, não sei se esse livro é bom e talvez você não tenha dinheiro, mas peça a graça de Deus que o milagre pode acontecer, né? Porque se o livro tiver que chegar na tua mão, chegará, meu filho e minha filha, não se preocupa, tá bom? Mas lembrando que você só vai conseguir ele ou diretamente nas edições Subiaco ou pela livraria e editora Martiria. Não esqueça de comprar a Ordem de São Bento. Outro momento eu vou estar falando da Ordem de São Bento, tá? Eu tenho um livrinho, mas eu não sou muito do carisma de São Bento. Mas há quem goste, né? Então, aí como eu tenho um livrinho, né? E eu sou muito apegada ao livrinho, eu vou talvez passar uma semana ou 2 semanas falando alguma regrinha de São Bento, para vocês para saber quem que é ele. Bom, ele você deve saber, né? O principal santo exorcista, tem aquela oração de exorcismo, oração de proteção contra os malefícios do capeta, e etc, etc, né? Mas a grande maioria dos santos é meio exorcista, né? Mas São Bento é aquele da cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, não é? Que é tão propagada. Mas existe a regra de São Bento, dos beneditinos. Pronto, falei tudo. Acho que sim, falei. Gente, desejo a todos uma ótima semana aí, terceira semana da Páscoa, né? Com muita paz, na medida do possível, né? E da alegria de Deus, na proteção da Sagrada Família e consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.